Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Seja bem-vindo ao sexto episódio da nossa série do trimestre com o tema Alusões, Imagens e Símbolos. Como estudar a profecia bíblica. E o episódio de hoje se chama Compreendendo os Sacrifícios. Se você já ficou perdido tentando entender por que a Bíblia fala tanto de sacrifícios, de cordeiros, de altares, de santuários, fica aqui com a gente porque hoje o papo é sobre o verdadeiro sentido por trás de tudo isso. Então, nós vamos viajar juntos por cenas grandiosas, como no livro do Apocalipse, onde João ele vê o centro do universo girando não ao redor do medo, mas de um Deus que inspira confiança e adoração. Nós vamos entender por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, comparar as visões proféticas de Isaías e João e descobrir o que o sangue de animais tinha a ver com aquilo que Jesus faria por nós na cruz. Mais do que ritual ou obrigação, a mensagem central é que Deus ele quer o nosso coração e não a nossa performance. Por isso o sacrifício ele não é para acalmar um Deus furioso, é na verdade Deus vindo ao nosso encontro e oferecendo graça, restauração e amizade verdadeira. Então, se você já sentiu que a sua fé virou rotina ou que está só cumprindo tabela, só por costume, vem com a gente descobrir como o sacrifício de Jesus troca culpa por esperança e por que isso faz toda a diferença. Antes da gente começar, então, já deixa o seu like no vídeo se você já é de casa, se você já conhece o nosso conteúdo, se você já cresceu com a gente, se você já foi abençoado de alguma forma, você já conhece aqui o material, deixa o seu joinha, isso ajuda demais a gente. Se você está chegando agora, você não precisa deixar o like, assista o vídeo primeiro e ao final, se você julgar relevante, confie na gente e dê esse like também. Mas se você não conhece o canal Cristãos Cansados, aqui a gente fala de teologia, a gente estuda a lição da escola sabatina, e nós temos também cursos que estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Você tem a playlist de cursos de como estudar a Bíblia, de como entender a teologia bíblica. Por isso, para você não perder nada do que acontece por aqui, já aproveita e se inscreve no nosso canal. Assim você não perde nada, você fica por dentro de tudo, e assim que sair alguma coisa nova, você já vai ali receber todo esse conteúdo na telinha do seu celular, do seu computador, que seja. Tá certo? Vamos então para o estudo dessa semana. No livro do Apocalipse, capítulos 4 e 5, nós encontramos uma cena impressionante. João ele vê o próprio centro do universo, que é a sala do trono de Deus, onde tudo vai girar em torno da autoridade e do caráter divino. E em Apocalipse 4, a palavra trono vai aparecer várias e várias vezes, mostrando que ali está o verdadeiro e legítimo governo do universo. E esse governo não é imposto pelo medo, é um governo que inspira respeito, adoração, que merece a confiança dos seus governados. E nós temos também a presença ali nessa cena de 24 anciãos que estão ao redor do trono. Isso sugere para a gente que existem seres de diversos lugares, histórias, que participam de uma espécie de conselho divino, como se fosse um senado, né? A Bíblia vai usar linguagens como assembleia do céu ou coisas desse tipo, né? Ou seja, isso indica para a gente, não só essa passagem, mas várias outras, que o governo de Deus opera a partir da transparência, da inclusão. E somado a esses seres, nós temos os 4 seres viventes, que são seres cheios de olhos e que nunca param de declarar santo, santo, santo. Isso lembra pra gente aqueles relatos proféticos lá de Isaías, de Ezequiel, onde a santidade de Deus é o grande motivo que centraliza a adoração de todo ser vivente. Só que o mais marcante dessa cena é que a adoração a Deus ela acontece de uma forma espontânea, uma resposta ao fato de ele ter criado e sustentado e continuar a sustentando todas as coisas. O universo ele reconhece Deus é digno da nossa adoração, não porque ele é poderoso e impõe medo a partir da sua força, do seu poder, mas porque ele age sempre com justiça e com bondade. E tem um detalhe muito importante aqui. Satanás,
que é conhecido na Bíblia como o acusador, ele não aparece em momento algum nessa cena. Isso mostra pra gente que depois da cruz, as acusações que ele tinha contra Deus e o seu povo, a sua presença, já não tem mais espaço no conselho celestial. Você pode ler uma descrição dessa derrota dele lá em Apocalipse 12, especialmente ali ao redor do verso 10. Então, a confiança no governo de Deus, ela foi restaurada. E agora a gente chega no capítulo 5 e o foco desse cenário muda. Aparece um livro selado, e esse livro tem 7 selos, e ele está nas mãos de Deus. E ninguém consegue abrir esse livro porque ninguém é digno de quebrar esses selos, ninguém merece, digamos assim. E essa situação toda de ninguém aparecer para merecer realizar essa ação deixa João muito angustiado. Mas aí surge o Cordeiro, Jesus que representa ah, aquele que vai ser digno agora de abrir, porque ele foi morto pelos pecados da humanidade, mas ele reviveu porque ele mesmo não tinha pecado. Por isso ele é o único agora digno de abrir esse livro, porque ele venceu através do sacrifício. Ele pagou o preço conquistando o direito de resgatar a posse da terra, que é isso que o livro, né, né, aquele livro ali selado representa. Então ele pagou esse resgate com o seu próprio sangue, por isso ele é digno. E a partir disso, todo o universo explode de louvor, reconhecendo não só a força divina, mas especialmente o amor e a entrega total de Cristo como a razão do verdadeiro reinado divino. Assim, o sacrifício de Jesus, ele não serve para poder apaziguar um Deus irado, sedento por sangue, mas para mostrar para a gente, para toda a humanidade, diante de todos os seres, quem Deus realmente é. Ele é justiça, amor e humildade total. E a quebra dessa confiança gera toda a violência, toda a desigualdade, toda a injustiça que nós vemos no mundo, porque quando nós começamos a agir de acordo com o nosso próprio jeito de governar, vide as duas lições anteriores que a gente acabou de estudar, né, fazendo nosso próprio reino aqui nessa terra, sempre vai acabar em opressão, em injustiça, em maldade, porque sem Deus o ser humano está fadado a isso. E os sacrifícios, eles são justamente o efeito ou a emulação do efeito do pecado na nossa vida, trazendo morte, trazendo o sofrimento de seres inocentes. Então isso deve impactar a nossa mente para ansiarmos por Jesus, porque a confiança novamente em Jesus é justamente o fundamento do seu governo, é a razão de toda a nossa adoração a Ele, porque nós podemos ser íntimos ligados a Ele, nós podemos ter amizade com Deus e podemos ser uns com Ele. Você já imaginou se alguém se levantasse na igreja no meio do culto e dissesse: Olha, Deus ele está cansado dos nossos cultos, das nossas programações, ele não quer nem ouvir as nossas orações, nem receber os nossos louvores, porque tudo está tão vazio, é tudo tão sem verdade, sem querência, digamos assim. Foi exatamente isso que Isaías fez nos capítulos 1 e também no 56 ali de Isaías, né? Versos 2 a 15 ali no capítulo 1 e também boa parte do capítulo 56. Ali, em nome de Deus, Isaías vai denunciar o povo, dizendo que não adianta apenas ofertar, celebrar festas religiosas ou frequentar o templo se o seu coração está longe de Deus, se o seu coração está inundado de injustiça, de opressão, de indiferença, e essa indiferença ela continua a marcar o nosso dia a dia, na nossa relação com o nosso próximo. Era como se todo mundo ali ao redor de Isaías estivesse só cumprindo tabela, batendo cartão na hora de ir na igreja e fazendo as coisas apenas por obrigação ou por costume, não por amor ou por um desejo genuíno de agradar a Deus. Provavelmente, se nós ouvíssemos algo assim na igreja hoje, muita gente ia ficar chocada, talvez até ofendida, levar para o pessoal. Só que Deus ele não está preocupado com aparências humanas. Deus ele quer sinceridade, ele quer honestidade no nosso coração. Só que o texto, especialmente ali em Isaías 1, ele não para, ele não finaliza na repreensão, na bronca. Nos versos 16 a 18, Deus ele faz um convite
Assim como ele vai fazer lá no outro capítulo também. Ele diz: lavai-vos, purificai-vos, deixem de praticar o mal, aprendam a fazer a justiça, o bem, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, defendam a viúva. Ou seja, para Deus o que realmente importa é a transformação do coração e das atitudes. Os rituais, eles só têm valor quando eles vêm acompanhados de uma vida justa, honesta, compassiva, porque eles são feitos justamente para manter viva na nossa memória, na nossa mente, quem Deus é de verdade. Isso fica ainda mais claro em passagens como Isaías 56, 6 a 7, onde Deus ele aceita até mesmo o sacrifício de estrangeiros que amam a Deus e o servem de todo o coração. Veja, não importa a nossa origem, o nosso passado, o que importa é a nossa entrega sincera hoje, todos os dias. Lá no Salmo 51, verso 17, Davi ele declara que o sacrifício que Deus deseja é um espírito quebrantado e um coração arrependido e humilde. Nos momentos em que a gente se sentir apenas cumprindo obrigações, andando simplesmente no automático, Deus quer que nós paremos, nos voltemos para Ele de verdade e confessemos as nossas fraquezas, deixando que Ele nos transforme de dentro para fora. Veja, todos nós já passamos por fases em que a gente acaba só repetindo os nossos atos religiosos sem sentido mais profundo, mas Deus ele sempre tem maneiras de falar ao nosso coração. Seja um sermão que mexe lá dentro, uma dificuldade que nos faz refletir e depender mais dele. O exemplo de alguém que vive a fé de uma forma vibrante, que nos inspira, né, no sentido de nos deixar empolgados com aquilo. Deus ele nunca desiste de nós. O importante é nós respondermos ao seu convite, buscando não apenas rituais, mas um relacionamento genuíno, onde cada gesto venha de um coração quebrantado, sincero e cheio de esperança. Quando nós lemos Hebreus 10, versos 1 a 4, algo fica muito bem claro e é algo que está exposto no livro todo de Hebreus. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, ele nunca teve poder real de anular o pecado. Não era essa a intenção, não é que você sacrificou, isso faz com que os seus pecados desapareçam, não. O texto diz que é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Mas aí, talvez você esteja se perguntando, por que Deus então ele mandou sacrificar tantos animais ao longo de séculos? E o segredo está justamente no simbolismo profundo desse ritual. Veja, os sacrifícios eles eram como uma ilustração dramática, né? Ali, você viver aquilo a partir de uma simulação. Tudo isso era uma lição visual para mostrar ao povo que o pecado é algo sério, traz consequências sérias e custa muito caro, muito mais caro do que normalmente nós percebemos. Quando nós falamos uma mentira, pegamos algo que não é nosso, quando nós cometemos alguns desses delitos, talvez a gente não perceba a consequência e a gravidade do que isso vai causar na realidade da criação divina. E Deus ele nunca quis ensinar crueldade àqueles que o buscavam. Pelo contrário, ao ver um animal inocente morrer, aquela pessoa responsável por aquela morte deveria entender, olha, o meu pecado, ele traz morte, ele traz dor para alguém que não tem culpa. Por isso eu preciso me livrar do meu pecado, eu preciso de algo muito maior do que eu posso oferecer para ser realmente perdoado. Então, na verdade, os sacrifícios eram um convite à reflexão e ao arrependimento. Eles não eram uma bênção automática só porque um ritual foi feito. O sacrifício, né, de acordo com o próprio texto, era um lembrete constante da necessidade de algo melhor, de algo maior, como se fosse uma sombra apontando para uma realidade maior. E esse algo melhor, obviamente, como o livro de Hebreus deixa muito claro, era Jesus. Quando Jesus morre na cruz, aquilo que era só um símbolo finalmente se torna realidade. O véu do templo se rasga completamente, você vê isso lá em Marcos 15, 38, mostrando que agora a ligação entre Deus e as pessoas não depende mais desses rituais. A separação que existia entre nós e Deus, simbolizado ali por aquela cortina, aquele véu, está removido por causa de Cristo, né? Está aberto agora a presença de Deus para todo aquele que crê.
Jesus é o verdadeiro Cordeiro. Um Cordeiro puro, inocente, que morre por todos, revelando tanto o tamanho do problema do pecado quanto a imensidão do amor de Deus. Mas para quem acha tudo isso cruel ou injusto, a Bíblia ela não foge do desconforto. Sim, o pecado é destrutivo e injusto. A Bíblia cansa de falar isso para a gente de diversas formas, com diversas imagens, mas Deus ele quis mostrar até onde ele estava disposto a ir por amor. O sacrifício não era para mudar um Deus irado ou apaziguar o coração sanguinário de Deus, não é isso. Era para nos ensinar algo sobre o nosso próprio coração, o quanto nós somos injustos, violentos, opressores, mas o quanto Deus é gracioso, o quanto a sua divindade é amorosa. Deus queria que o povo sentisse o peso do seu erro e buscasse esperança na redenção. Ele não queria que eles apenas cumprissem um ritual. Cada um ali era chamado a confiar, se arrepender e esperar pelo Salvador. No fim, o que salva não é o sangue de animais, é a entrega de Cristo por todos nós e a aceitação desse sacrifício em nosso lugar. Pensar nisso é o que genuinamente transforma a nossa fé em gratidão, confiança e vontade de mudar, porque nós fomos profundamente amados e libertos pelo maior e mais perfeito sacrifício de todos. Quando João Batista viu Jesus chegando, ele declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao dizer isso, ele estava falando de algo muito profundo, principalmente para quem conhece a história, a tradição do povo de Israel. Veja, o cordeiro ele sempre foi um símbolo muito forte na tradição religiosa de Israel, desde lá dos templos de Abel em Gênesis, passando pela Páscoa em Êxodo, quando o sangue de um cordeiro salvou os israelitas da última praga no Egito, né? Você pode ler sobre isso lá em Êxodo 12, até os sacrifícios diários que eram realizados agora nos rituais do templo. Toda essa tradição ao redor do cordeiro ensinava que o pecado tinha consequências sérias e que o inocente acabaria morrendo no lugar do pecador. Só que João ele não estava falando de mais um animal para ser sacrificado num ritual como tantos antes dele. Não. João estava apontando para Jesus como o verdadeiro e definitivo cordeiro, aquele que exerceria um sacrifício de uma vez por todas. Então, Isaías ele já tinha profetizado sobre esse tal servo que seria levado ao matadouro como um cordeiro, sem abrir a boca, inocente, manso, carregando sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Está lá em Isaías 53. Então, quando João ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus, o que ele está fazendo é pegando todos esses símbolos do passado, da história do povo, trazendo isso ao presente para dizer que finalmente chegou aquele que realmente pode dar um fim aos nossos pecados, não só cobrindo, não só fingindo de conta que eles não estão ali, não só apontando para um futuro perdão em um dia distante, mas perdoar de verdade, purificar de uma vez por todas. Por isso, no Novo Testamento, Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa, porque ele foi sacrificado por nós, ele sangrou por nós. E Pedro vai falar sobre o precioso sangue de Cristo como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Ou seja, toda a nossa esperança, toda a promessa dos rituais antigos se realizam, se materializam agora em Jesus. Ele é inocente, ele é puro, ele é voluntário, ele não tem pecado sobre si, por isso ele oferece a si mesmo para dar vida aos outros. Lá no Apocalipse, essa imagem ganha ainda mais força quando Jesus aparece como o Cordeiro vitorioso e adorado, aquele que venceu justamente porque ele se entregou. É um cordeiro como tendo sido morto, mas que agora é digno de receber toda a honra, toda a adoração, toda a glória. Jesus, ao mesmo tempo rei e cordeiro, mostra que o poder de Deus ele não está em dominar, em exercer força, opressão. O verdadeiro poder está em sacrificar a si mesmo por amor. Só quem tem a disposição de se doar é quem pode exercer poder. Quando João ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, o que ele está fazendo é mostrando que Deus ele não exige sacrifícios para se acalmar, mas é Ele mesmo quem se oferece por amor, para restaurar a nossa vida e a nossa confiança nele.
O sacrifício do Cordeiro mostra pra gente o quanto Deus ele ama e o quanto ele está disposto a ir para nos resgatar. É um convite para nós confiarmos nesse amor, deixarmos ele transformar a nossa vida, trocando culpa por perdão, trocando medo por esperança e trocando rituais vazios por um relacionamento íntimo e real com o nosso Deus. Através do profeta Ageu, lá no seu livro, Deus, ele dá essa profecia de que o templo seria reconstruído depois do exílio e de que esse templo seria ainda mais glorioso do que o de Salomão. Está lá em Ageu 2, 7 a 9. Muita gente naquela época achou isso difícil de acreditar, afinal de contas, o templo de Salomão era famosíssimo no mundo inteiro pela sua beleza, sua riqueza, o esplendor da presença de Deus que desceu numa nuvem e encheu aquele santuário. Só que aí, finalmente, o exílio acabou, né? O templo de Salomão havia sido destruído durante as incursões babilônicas, e agora o templo seria reconstruído, com a volta do povo para casa. Só que esse novo templo reconstruído era um templo muito simples, não tinha nem a Arca da Aliança, não tinha aquela grandeza externa, aquele esplendor. E algumas pessoas, alguns mais velhos, cheios de saudosismo, choraram ao lembrar do quanto aquele edifício lá do passado era muito mais glorioso e esse agora era muito simples. Só que quando Deus fala de que o novo templo seria muito mais grandioso que o de Salomão, ele não estava falando de ouro, de prata, de construções impressionantes. A promessa das profecias apontava para algo muito maior. O próprio Deus em carne e osso estaria presente entre seu povo. Os evangelhos eles revelam como essa profecia se cumpriu de uma forma surpreendente, porque Jesus, ao falar sobre o templo, ele vai direto ao ponto e ele diz: "Aqui está quem é maior do que o templo". Jesus se apresenta como o centro do encontro entre Deus e cada pessoa. João ele começa o seu evangelho dizendo que o verbo se fez carne e se tornou, né? Aqui no original grego ele se tornou um tabernáculo, ele armou a sua tenda, ele se tornou um santuário no meio de nós. E em João 2, 19 e 21, Jesus diz: "Destruam este templo e eu o reconstruirei em apenas 3 dias". Ele estava apontando ali para o seu próprio corpo, falando da sua morte e da sua ressurreição. Ou seja, o grande segredo é que o templo verdadeiro não era feito de pedras, mas era a própria presença de Deus na pessoa de Jesus. A encarnação do próprio Deus vivendo entre nós e nos mostrando de verdade quem Deus realmente é. E essa ação divina muda absolutamente tudo. O que fazia sentido no Templo de Salomão era a presença de Deus. Sem ela, não passava de um edifício bonito. E nesse templo reconstruído, a presença de Deus ela não veio numa forma de nuvem, veio numa pessoa viva, que curava, que tocava, que perdoava, que acolhia, que ensinava. Esse homem, esse templo, era Deus de um jeito próximo, acessível, tocável, relacionável. Deus ele deixou de ser um conceito distante lá no céu para ser alguém que se senta à nossa mesa, que toca, que sofre junto, que escuta, que entende. Com Jesus, tudo que separava Deus das pessoas perdeu seu sentido. A verdadeira glória não estava mais na riqueza do lugar, mas no amor que se revelou ali. Jesus é o verdadeiro novo templo. Em vez de nós buscarmos Deus num lugar específico, nós encontramos a sua presença onde Jesus está, no nosso coração, nos nossos relacionamentos, na nossa fé. Então a profecia de Ageu ela é cumprida de uma maneira muito mais linda do que qualquer ouro poderia expressar. A glória do segundo templo foi muito maior porque Deus, na pessoa de Jesus, habitou conosco. Ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou para nos dar paz, comunhão eterna. E agora, todos nós podemos nos aproximar de Deus com confiança, não por causa de rituais ou de prédios bonitos, mas por causa de Jesus, por causa do verdadeiro e vivo templo de Deus entre nós.
Lá em Isaías 6, versos 1 a 5, e também em Apocalipse 4, versos 7 a 11, nós somos convidados a vislumbrar cenas tão grandiosas quanto misteriosas do próprio trono de Deus. Isaías ele é levado em visão diante do templo celestial e ali ele vê o Senhor elevado e exaltado com serafins em volta proclamando repetidas vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E essa mesma adoração ela vai aparecer justamente em Apocalipse. João ele descreve ali 4 seres viventes ao redor do trono, cada um com uma forma impressionante, né? Também declarando a santidade de Deus sem nunca cessar. Em ambas as visões, a cena é de reverência profunda e de seres celestiais, criaturas angelicais, prostradas em adoração dentro de um ambiente tomado pela glória divina. E o padrão dessas visões ele é muito parecido. Primeiro, tudo gira em torno da grandeza e da santidade de Deus. E, em seguida, tanto Isaías quanto João percebem o abismo entre a perfeição de Deus e a limitação humana. Isaías ele se sente imediatamente culpado e impuro e ele diz: Ai de mim, eu estou perdido porque eu sou um homem puro que habita no meio de um povo de impuros lábios. Lá em Apocalipse, João ele chora porque ele percebe que ninguém entre todas as criaturas parece ser digno de abrir aquele livro selado. Essa aqui, claro, é uma forma simbólica de mostrar que nenhum ser criado pode resolver o drama, o problema do pecado e restaurar a confiança no governo divino. E é nesse momento de impasse que aparece o ponto central. Apocalipse 5,12 revela que há alguém digno, o cordeiro que foi morto. A cruz, então, agora ela entra como uma resposta para a crise. O sacrifício de Jesus, o Cordeiro, desfaz a distância entre a santidade de Deus e a humanidade pecadora. Ele não apenas perdoa, mas ele revela que o Deus do trono é o mesmo que se fez humilde e se entregou por amor. O Deus que governa é o Deus que se entrega. A maior glória de Deus não está só em seu poder, que pode criar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, mas na sua entrega redentora. É por isso que toda a adoração dos anjos, dos anciãos, de toda criatura se volta ao Cordeiro, quando eles dizem: Digno és, Senhor, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Diante dessa cena, a gente consegue entender. Adorar não é apenas temer a grandeza de Deus, mas, acima de tudo, reconhecer o valor da cruz. A santidade nos atrai, mas é o sacrifício do Cordeiro que nos dá esperança e nos convida a responder com confiança, com gratidão, com louvor. O trono é de justiça, mas também é de graça. E é isso que faz toda a diferença. Quando Apocalipse 13 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, nós estamos diante de uma verdade extraordinária. Antes mesmo dos seres humanos existirem ou cometerem qualquer erro, Deus já havia se preparado para dar uma resposta de amor ao problema do pecado. Isso mostra pra gente que o sacrifício de Jesus não foi um improviso ou uma solução de última hora. Desde o começo, Deus ele sabia o preço do livre-arbítrio e ele planejou dar a si mesmo para salvar a humanidade, caso ela se desviasse. Mas por que só a vida, morte e ressurreição de Jesus poderiam nos salvar? É justamente porque o pecado não é apenas quebrar regras impostas. O pecado é uma ferida profunda na relação que nós temos com Deus. É uma ruptura na ordem do universo. Sem confiança em Deus, sem uma obediência devota, a gente não consegue manter a criação na ordem. Nenhum ser criado poderia vencer o pecado ou reparar essa brecha de confiança, porque foi justamente o ser humano que a quebrou. Apenas o próprio Deus, na pessoa de Jesus, vivendo uma vida perfeita, de confiança plena em Deus, e morrendo em nosso lugar, mesmo não tendo culpa nenhuma, poderia unir agora novamente a justiça e o amor num mesmo gesto, no mesmo ato. Cristo ele foi o único que jamais pecou. Ele foi o único digno de carregar sobre si as nossas falhas e de restaurar a confiança entre o céu e a terra. Por isso a cruz ela não é apenas um símbolo de perdão,
É uma resposta máxima de Deus à acusação de que ele seria duro ou injusto, ou que favoreceria um em detrimento de outro, para os seus próprios ganhos pessoais, nada disso. Jesus, sendo Deus, escolhe sofrer voluntariamente, se entregar e vencer a morte, mostrando o quanto nós valemos para Ele e o quanto Deus está disposto a fazer para nos trazer de volta, para restaurar a relação com Ele. Por isso a cruz revela tanto a gravidade do pecado quanto a grandeza do amor divino. Antes mesmo de nós precisarmos, Deus ele já se entregou por nós. E esse ato incomparável continua sendo o centro da nossa fé, o centro da nossa confiança e o centro da nossa gratidão. O centro da fé cristã não está em rituais ou em tradições, está em um Deus que se aproxima, que deseja a comunhão, que transforma vidas de dentro para fora. No Apocalipse, nós vemos que o trono de Deus inspira confiança e amor e que o Cordeiro, Jesus, é o único digno, porque ele se entregou por cada um de nós. Ele não exige sacrifícios para acalmar a sua ira. Ele mesmo se doa inteiramente, mostrando que o verdadeiro poder é servir e amar. Por isso, toda a adoração no céu e na terra, ela acaba brotando espontaneamente. É uma resposta natural ao caráter de um Deus que é revelado na cruz. Por isso, nos momentos em que a sua fé cair no automático, ficar sem vida, ouça Deus te chamando para parar, refletir e voltar àquilo que é essencial. Um relacionamento autêntico, onde o nosso coração é sincero e aberto para Ele. Lembre-se de que Jesus é o novo templo, um templo acessível, presente no nosso dia a dia, sempre pronto a receber, a perdoar, a transformar. Confie nesse amor. Deixe-se envolver por essa graça. Não viva apenas de aparências, no automático, indo para a igreja simplesmente para frequentar o culto, mas permita que Jesus seja o centro da sua vida, renovando a sua esperança e o seu propósito. Tá certo? Se essa mensagem de alguma forma falou ao seu coração, inscreva-se aqui no nosso canal para que você não perca nada do que acontece aqui, você receba mais mensagens, mais reflexões como essa e também tenha acesso aos nossos cursos que são postados aqui vez ou outra, tá bom? E não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações e receber uma notificação cada vez que alguma coisa que for postada para você, tá certo? Abençoe o nosso canal compartilhando esse vídeo com outras pessoas, deixando o seu joinha para que mais pessoas possam descobrir esse poder que na verdade se manifesta por meio de um amor que se entrega e que transforma. Tá certo? Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Ajude cristãos cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.